E aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. A gente vai falar sobre esse terceiro volume do livro das Aventuras da Terra-média, de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? Hoje a gente vai comentar sobre esse final da aventura que nós começamos lá em A Sociedade do Anel, descrevendo um pouquinho da aventura de Frodo e a sociedade, entre eles Gandalf, Aragorn, Boromir, que ficou para trás, o Ponybill, que também ficou para trás, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Gimli. E aqui a gente finaliza, né? O enredo desse terceiro volume é muito interessante, a trama, porque como os demais também se dividem em duas partes. A primeira parte aqui ela vai se tratar ali do restante da sociedade que se dividiu. Então, Sam e Frodo estão indo em direção a Morgoth, né, para fazer a destruição do Anel, lançando nas chamas do vulcão, né, no Monte da Perdição. Mas a primeira parte vai se tratar ali da guerra de Minas Tirith ali em Gondor, né? E aí aqui a gente vai acompanhar uma trama muito interessante. A gente vai conhecer mais sobre Denethor, né? Que é o regente, ele não é o rei de Gondor, porque Gondor aguarda o seu rei. E aí o tema, né? É, do, do, do volume, que é o retorno do rei. Então Gondor aguarda o seu rei. Nós sabemos já quem é, não é segredo para ninguém, que é o nosso querido Aragorn, né? Nosso querido rei Elessar, é, Passo Largo, como os hobbits o chamavam. Mas a gente conhece Denethor e ele ainda sente a perda de seu filho Boromir, né? Ele só tem o seu filho Faramir agora. E a gente vê que ele não gosta muito de Faramir, né? Faramir eu assisti os filmes recentemente e o que tem nos filmes sobre Faramir não é nem 10% do que realmente é esse personagem. Que é um personagem corajoso, é um capitão, é um personagem que tem demonstra muita garra e tem o seu coração puro, tanto é que, como nós já falamos, ele foi um dos poucos que resistiu à tentação do anel, né? Ele não quis para si em nenhum momento. E nós temos aqui, nessa primeira parte, guerras do início ao fim, né? As forças de Sauron são enviadas a Minas Tirith para derrubar realmente Minas Tirith. Infelizmente para mim, Denethor foi uma grande decepção, né? Diferente de Théoden, que foi um rei que foi nos apresentado lá no segundo livro, né, Duas Torres, que ele estava sob um feitiço, mas após liberto, ele demonstrou-se absurdamente um homem muito nobre e de muitos valores. E aqui nessa primeira parte ele demonstra ainda mais, né? Nós vemos aqui o combate contra o rei bruxo, né? Que é o líder dos Nazgûl. E é o próprio Théoden e sua filha Elve, né? E Merry, né? Que é, conseguem parar, né? O rei bruxo. Mas Denethor, ele, apesar de ter uma linhagem mais nobre, por assim dizer, ele é regente de Gondor, ele tem dois filhos absurdamente nobres também, então, Boromir infelizmente sucumbiu aos desejos, mas no fim de sua parte da sua vida teve a sua remissão, né? Denethor, ele não é um personagem muito agradável assim. Só que depois a gente entende que ele já estava em seus momentos de loucura, né? É, porque exatamente ele caiu no mesmo erro de Saruman, né? Saruman detinha uma das Palantíres lá que é, estavam sob o domínio de Sauron por assim dizer, foram manipulados, e Denethor também. Denethor caiu nessa cilada, infelizmente, né? E teve um fim cruel, um fim muito triste, mas que infelizmente foi meio que necessário, porque Faramir ali precisava
de, de um apoio, né, vindo do mago Gandalf, o mago branco. Ah, algumas ressalvas que eu tenho é mais em relação à adaptação mesmo, não são ressalvas, mas observações, né? Em uma das versões cinematográficas estendida, a gente vê um embate entre Gandalf o Branco contra o Rei Bruxo. E na versão estendida da adaptação cinematográfica, o Rei Bruxo acaba por quebrar o cajado, né, de Gandalf. E aquilo ali, ainda bem que não foi para a versão final, mas ainda tá na versão estendida. Só que aquilo não existe, tá? Aqui. E não tem sentido algum também, porque posso estar enganado, mas naquele momento ali na Terra-média, Gandalf era assim, creio que o ser mais poderoso da Terra-média. Temos também Elrond e a Senhora Galadriel, né? Mas eu não sei fazer muito bem essa comparação de poderes ali, mas eu compreendo que o Rei Bruxo não estava no patamar de Gandalf, tá? Quando finalmente ocorre a derrota do Rei Bruxo, né? Então Minas Tirith realmente é, persiste, né? Se mantém inabalável e em pé. E isso é o fim da primeira parte, né? Eu tô falando bem por alto, tá, pessoal? Porque a, a ideia não é passar todos os detalhes, mas é conversar sobre a leitura que foi realizada e gerar em vocês o interesse de acompanhar também, de comentar o que que acha, é, o que que vocês acham de certos personagens, o que vocês acham da história. Eu percebo nesse livro aqui, não muito na primeira parte, mas na segunda, percebo mais do que nunca do quão detalhista era Tolkien em descrever, né, os cenários, né? Quando a gente vai para a segunda parte, que a gente fica muito ansioso, porque tecnicamente a guerra ali em Minas Tirith já teriam acabado, mas na verdade as coisas estão acontecendo em paralelo. Então você lê primeiro toda uma história, e quando vai para a segunda parte, vai lendo coisas que estão acontecendo junto da história que você acabou de ler, tá? E aí a gente vê muito assim da questão das estratégias de guerra, né? Que Gandalf traz para nós desde o do volume passado. Eu falei um pouco sobre isso, que o Senhor dos Anéis, para mim, é basicamente o embate entre dois Maia, né? Maia, que é Sauron, e Gandalf, sendo que um é poderoso, sombrio, e o outro ele tá nerfado sua versão cinzenta, mais tarde na sua versão branca, mas ele usa não de seus poderes, mas ele induz o povo da Terra-média a resistir Sauron, né? E, claro, ele também faz a sua parte, gerando estratégias, como ele fez, reduzindo o poderio militar de Sauron ao parar o avanço e o poderio de Saruman, né? E aqui também agora o Sauron também perde uma parte, sua força militar, através da derrota de Minas Tirith. E aí Sam e Frodo, essa é a nossa ansiedade, que eles possam finalmente destruir o Anel. Só que o Tolkien enrola um pouquinho, então essa parte foi um pouquinho, sabe, não foi cansativa, mas poderia ter sido melhor, tá? Claro que isso aqui, como eu já falei, O Senhor dos Anéis é uma obra para você ler e reler diversas vezes. Essa como minha primeira vez, essa é a minha primeira experiência. Talvez eu mude um pouco, tá? Na minha outra leitura, na minha próxima leitura. Sam e Frodo, mas finalmente eles têm todo um embate lá, e algumas aventuras ruins e perigosas, que eles estão na terra do Senhor Sombrio, eles estão em Morgoth, né? Mordor, digo, e então eles se veem em situações desesperadoras. É importante que no final do último livro, Frodo estava numa situação bem ruim, mas Sam consegue tirá-lo daquela situação por causa da Laracna, que é a aranha lá, e finalmente, quando eles chegam, né, no Monte da Perdição,
a gente vê tem um retorno, né? Mas que eles já sabiam de Sméagol, né? O nosso querido Gollum, que, querendo ou não, como um amigo meu já falou, que como eu adicionei o Bill à Sociedade do Anel, que ele seria o 10º, então o Gollum seria o 11º, porque ele participou de toda essa jornada, embora não estivesse junto a todo instante, mas ele participou do início ao fim, e exatamente do início até o fim. E Gollum, ele aparece ali para tornar ainda mais difícil o que já era difícil. A gente tem um desfecho aqui, gente, absurdamente maravilhoso. Só que essa é o final é a primeiro, é o final da primeira parte da segunda parte desse livro. Porque existe toda uma trama ali no condado após esses acontecimentos e a derrota de Sauron, né? Existe uma situação lá no condado em que alguém acabou invadindo o condado e sendo ali, dominando, né? Enquanto que os hobbits estavam fora. Quando eles voltaram, nossos companheiros voltaram ali, o Pippin, Merry, Sam e Frodo, e Bilbo também. Eu fico muito feliz que o Bilbo realmente ele sobreviveu, voltou lá para o Cônen Encantado lá, né? E para a estalagem. E aí ele fica sendo de posse do Sam depois. Então quando eles voltam e eles descobrem que Saruman, na verdade, após os eventos das duas torres, ele conseguiu fugir da de Orthem lá, né, de Isengard, e ele conseguiu convencer Barbárvore a liberá-lo, porque ele alegou que ele era um velho maltrapilho, não podia fazer nada, mas ele ainda restava, como Gandalf bem disse em algum momento, restava ainda muita maldade e uma possibilidade dele fazer algo a mais. E ele tentou fazer no condado, dominando, né? A sede de poder de Saruman, pelo visto, ele não conseguiu aprender em nenhum momento. Mas finalmente os hobbits chegam e, devido a toda a experiência que eles tiveram, né, em pouco mais de um ano nessa aventura, eles conseguem realmente retomar as rédeas do condado e acaba que a gente vê o fim ali de Saruman, né? É, eu tive que conversar a respeito porque teve uma parte que eu não entendi, mas Saruman ele é derrotado, né? Ele é morto de forma covardemente pelo pelo covarde do Língua de Cobra, né? Que foi covarde desde sempre, mas no momento de sua morte ele ah, a sua forma espectra, né? Quando ele morre ali, que ele é um Maiar também, ele não é aceito, né? Pelas terras imortais. Então o vento sopra o contra levando o seu espectro na direção contrária às terras imortais, porque ele não foi aceito, devido tudo aquilo que ele efetuou e realizou e toda a corrupção que ele teve em seu coração, né? Fica então a indicação. Essa é a versão que eu consegui adquirir. Tem outros boxes mais bonitos, tem outras traduções que são mais prestigiadas também, mas a minha intenção, eu não sou um crítico literário, não é nada disso, eu sou apenas um fã e um leitor. E assim, gente, é sem explicação. Eu não tenho muitas palavras para descrever a obra de Tolkien, porque para mim é a obra mais magnífica que eu já li até o momento. E assim, claro que tem a C.S. Lewis também com as Crônicas de Nárnia. Eles eram amigos, a gente não precisa estar comparando, né, colocando um em cima do outro. A gente pode dizer que ambas as obras são magníficas, em sua totalidade. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Se você puder compartilhar e curtir o vídeo, agradeço. Então é isso. Até mais.